This call is now being recorded. Beleza, galera. Então, olha só. A aula passada, né? A gente falou sobre movimento relativo. E aí, deixa eu escrever aqui. Duas equações foram importantes, né? Foram apresentadas para vocês, né? Uma discussão inicial é que a velocidade ela depende do referencial que você adota, né? Para você fazer a medida. Beleza? A gente estava acostumado a usar referenciais que estão em repouso, mas a gente também pode usar um referencial que está em movimento. E aí, quando você tem um referencial em movimento, as informações numéricas, né, de velocidade, posição e até mesmo trajetória, elas diferem de um para o outro, né? Tá? Então, o que a gente fez, pelo menos o objetivo da aula passada e dessa aula de hoje, é você entender isso, né? Entender que quando você tem um referencial diferente, você muda as informações numéricas, mas aí assim você consegue fazer uma leitura sobre o fenômeno físico apresentado, beleza? E aprender como é que realiza esse processo de conversão, né? Dada a informação de velocidade no referencial, como eu leio, né? Essa informação no outro referencial. E aí, no intuito de você conseguir realizar esse procedimento, eu apresentei para vocês duas equações, duas relações, né? Então, por exemplo, a primeira foi que se você tem a velocidade de um objeto A no referencial B, isso aqui pode ser dado pela soma, né, da velocidade de A com relação a um terceiro referencial que eu vou chamar de C, mais a velocidade de C com relação a B. Isso, lembrando aqui, uma soma vetorial, tá? A gente discutiu esse cenário, né? O significado desse vetorial. Se, a depender do contexto, essa expressão vetorial e essa soma vetorial que eu estou te apresentando pode se traduzir numa soma ou subtração algébrica e, a depender também, numa aplicação de um teorema de Pitágoras, né? Se os vetores envolvidos formarem um triângulo retângulo. Vocês se recordam disso? Fala aí, gente. Beleza, né? Eu vou considerar que sim, né? Vou considerar que tem alguém aí do outro lado, tá me ouvindo e que entende. E aí, uma segunda relação que também é importante é o seguinte: dada a velocidade de A com relação a B, isso é a mesma coisa que menos a velocidade de B com relação a A, certo? Vetorialmente também. Então, essas são as duas relações que a gente apresentou na última aula e que vão ser suficientes para a gente fazer a leitura de qualquer problema que envolva movimento relativo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer hoje é dar sequência a esse tipo de análise, né, e aplicar, então, mais uma vez, essas duas equações aí. Ok? Para começar, vamos aqui resolver um problema que tem um contexto diferente, né? A gente fez na última aula uma atividade que envolvia um barco viajando ao longo de um rio, né? Ora ele sobe o rio, ora ele desce o rio, ora ele atravessa as margens do rio, né? Em cada um desses contextos, a gente tinha um resultado diferente, né? Se ele está descendo o rio, ou seja, está a favor da correnteza, ele vai mais rápido, né? Se ele vai contra o rio, né? Está subindo, né? O rio está contra a correnteza, então ele vai mais devagar, beleza? Se ele vai atravessar a margem, uma vez o barco estando posicionado em linha reta, dificilmente ele vai conseguir chegar no lado diametralmente oposto, beleza? A gente discutiu isso. Então, só para diversificar um pouco os contextos, vamos fazer um agora envolvendo o voo de uma aeronave, ok? Então, considere a seguinte situação, né? Ao fazer um voo entre duas cidades, uma aeronave é posicionada pelo seu piloto de sul para norte. Então, ele está usando aí a rosa dos ventos, então já vou escrever aqui, ó, né? Essa rosa dos ventos para ficar claro. Então, aqui é o sul, aqui é o norte, aqui é o leste, aqui é o oeste, tá?
Então, a primeira informação que ele dá é que ao viajar de uma cidade para outra, o avião, né, é posicionado numa direção sul para norte. Então, vou colocar isso aqui, ó, velocidade do avião. É a velocidade sul para norte, que está representado na setinha verde, beleza? E essa velocidade do avião, ela tem um módulo, né, um valor de 100 km por hora. Não é um avião, não, é um ultraleve. Então, por isso que a velocidade dele é relativamente baixa. Normalmente, um avião é bem mais rápido que isso aí. E aí, durante esse trajeto, vai passar a soprar um vento, né, sobre o percurso. Então, esse vento, ele sopra no sentido oeste para leste. Então, você vai ter um vento soprando nesse sentido aqui, ó. Então, aqui eu chamo a velocidade do vento. Aqui, ó, VV. Tudo bem? E esse vento, ele tem uma velocidade, o módulo dela, né, o valor, também de 100 km por hora. Tudo bem? E aí, o que acontece? Se o piloto ele não muda as condições, né, iniciais do movimento dessa aeronave, qual que vai ser a velocidade da aeronave com relação a quem está na Terra, né? Ele não vai conseguir executar essa trajetória em linha reta que ele tinha em mente, certo? Obviamente o vento vai afetar o percurso ali e ele vai ter que, isso vai ter um resultado, né? Então o caminho dele vai ser deslocado. Vocês concordam? Sim. Beleza. Então, só para deixar claro aqui, essa velocidade do vento ali, 100 km por hora, ela sempre é dada com relação ao referencial, né? Então, essa velocidade do vento é a velocidade do vento com relação a quem está na terra, vou colocar assim, ó, T de terra, quem está lá embaixo, quem está em repouso. Beleza? E essa velocidade do avião aí, ela é a velocidade do avião com relação ao próprio vento, que ele, lembra do motor, o barco, o motor do barco? A velocidade do motor do barco, né, é a velocidade sem o efeito da correnteza. Então, a velocidade do motor do barco era a velocidade do barco com relação à correnteza. Aqui é a mesma coisa. Então, essa velocidade do avião aí de 100 km por hora, ela vai ser a velocidade do avião sem considerar o efeito do vento. O vento vai se somar, né? Vai ser uma soma vetorial. Então, essa velocidade do avião aqui, ela vai ser a velocidade do avião com relação ao vento. Tá bom? E aí, o que eu quero descobrir é a velocidade do... Estou chamando avião, né? Mas é a aeronave. Velocidade da aeronave com relação a quem está na Terra, né? Como é que eu posso fazer essa análise aí? Como é que eu posso chegar nesse resultado aí, pessoal? Aí faz aquela soma dos vetores ali para formar um triângulo retângulo e calcula a hipotenusa, né? Perfeito, isso aí. Então, o colega já falou, a velocidade da aeronave com relação à Terra, ela vai ser igual à velocidade da aeronave com relação a um terceiro referencial, mais a velocidade desse terceiro referencial com relação à Terra. Esse terceiro referencial aqui, no contexto que a gente está trabalhando, é quem? O vento? O vento, perfeito. Né? Isso aqui, né, como o colega já previu, é uma soma vetorial. Como é que a gente faz para somar vetores? A gente emparelha eles, né? Então, o primeiro vetor é esse aqui, ó. Velocidade da aeronave com relação ao vento. Emparelhar o segundo vetor é ligar ele, né? Velocidade do vento com relação à Terra. O resultado desse emparelhamento, né, a soma desses dois vetores vai ser da origem do emparelhamento até o final. Então, esse é o vetor que eu quero encontrar. Correto? Beleza, galera? E isso aqui forma um triângulo retângulo, como o colega já lembrou, é só aplicar então Pitágoras. Então, a velocidade da aeronave com relação a quem está no solo, né, quem está na Terra,
vai ser simplesmente a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. 100 ao quadrado dá 10.000. 10.000 mais 10.000, isso aí vai dar 20.000. Raiz quadrada de 20.000, deixa eu fazer aqui. Se alguém já quiser aí se adiantar, é 141,4. Então, a velocidade da aeronave, para quem está no solo, é aproximadamente 141,4 km por hora. Tá? Então, vamos recapitular aqui. Olha só. Aqui é uma cidade A, aqui é uma cidade B. O cara vai posicionar o avião para ele sair daqui para cá em linha reta. Só que não é isso que vai acontecer, né? O que vai acontecer? O vento vai fazer com que ele se desloque, ó. Então ele vai vir daqui para cá, tá? Ele não vai conseguir chegar lá. Para ele conseguir chegar lá, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que mudar a orientação. Em vez de ele estar voando em linha reta, né? Ele vai ter que deslocar o avião um pouco aqui, ó, para conseguir realizar esse percurso. Você consegue perceber a importância desse tipo de conteúdo para quem trabalha eu esqueci, né? Essa torre de comunicação, às vezes, que o avião tem dentro do aeroporto, né? O cara, quando vai fazer essa leitura de sair de um aeroporto para ir para outro, ele tem que ter acesso a essa informação da velocidade do vento, né? Para ele saber a posição, o ângulo que ele vai ter que colocar o avião para conseguir chegar lá. Porque se ele simplesmente posiciona em linha reta e tem um vento soprando, o avião é deslocado para o lado. Beleza? Então, essa análise é uma análise comum para quem trabalha nessas torres de comunicação, né? Que ficam orientando os pilotos, né? Tipo, qual é a posição, além de falar sobre também o tráfego, né? Se tem muito avião circulando, para poder determinar a altura que ele vai ter que estar posicionado, para não ter colisão, enfim, entre outros fatores. Beleza, galera? Beleza. Eu quero fazer mais outra pergunta, né? A gente determinou aqui a velocidade, então, que essa aeronave vai estar com relação a quem está no solo. Eu quero fazer uma outra pergunta. Quanto que vai ser esse ângulo aqui, ó? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, que ele vai ser deslocado. Né? Porque ele não vai conseguir voar em linha reta, ele vai ser deslocado ali uma quantidade. De quanto? Do A até o B é o VA sobre V? Isso, perfeito. Ah, então a gente acho que tinha que pegar ali o VA sobre T. Aliás, a gente tinha que aplicar no seno, cosseno, tangente. Aí o Vamos de, lá. o de cateto Fala para mim o seguinte. Esse ângulo alfa que eu desenhei, ele está dentro desse triângulo que está aqui em cima? tá Aonde que ele vai estar? naquele primeiro ponto ali, embaixo. Ele vai estar aqui. É, Perfeito. Então fala para mim que relação trigonométrica eu posso usar para descobrir esse alfa. seno. Pode ser. Na verdade, pode ser qualquer uma. Seno, Aliás, cosseno, é ou tangente. seno ou cosseno, tem um valor. Isso. Mas aqui para agilizar, eu vou usar tangente, beleza? Se eu uso tangente, eu vou ter aqui, ó, tangente de alfa é o cateto oposto, que é a velocidade do vento com relação à Terra, dividido pelo cateto adjacente, que é a velocidade da aeronave com relação ao vento. Ok? Tangente de alfa é 100 km por hora, que divide 100 km por hora. Tangente de alfa é 1. Qual é o ângulo cuja tangente me dá 1? 45. Perfeito. 45 graus. Então, ou seja, a gente conclui que além da velocidade da aeronave aumentar, né, em 40 km, né, 41 km, sair de 100 para 141, ele vai ser deslocado, né, da linha reta em 45 graus. Tudo bem, galera? Então aí a gente determinou, além do módulo, né, com esse ângulo a gente também determina a direção e sentido. Perfeito? Se fosse tentar ser mais preciso, 45 graus com essa orientação ali da seta,
pegando como referência a Rosa dos Ventos, seria que orientação? Sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste? Qual? E aí, geografia pegou. Olhando o primeiro ponto ali, o ponto A, se o avião estivesse ali no ponto A, ele teria que rumar do oeste, né? Aí tinha que. Agora, como é que ia calcular o ângulo ali, Não, é só voar? pegar o Acho que seguinte, ó. ponto. Esse é o vetor final, né? Esse aqui. Então, qual a orientação que ele tem com relação à Rosa dos Ventos? Ele vai para a orientação nordeste, né? Ó. Entre o norte e o leste, no meio aqui, ó, é nordeste. Beleza? Porque aqui fica exatamente com o ângulo de 45. Ok? Então agora ele teria que ir pro noroeste. Não, mas eu não perguntei qual posição que ele teria que estar, para qual direção ele está indo. De fato, para ele chegar no B, ele teria que se posicionar para o noroeste. 45 graus, poder cancelar esse efeito. Beleza? Beleza. Ok. Tranquilo aí, turma? Então, esse é um problema que você verifica que você usa as mesmas características, só que num contexto diferente, né? Em vez de ser um contexto de um barco passando pelo rio, é um avião, né, sobrevivendo a uma região que tem um vento forte, tá? Galera, vocês estão em silêncio hoje? Aconteceu alguma coisa? Vamos lá, gente. Ó, professor, pelo menos eu não consegui dormir direito hoje. Isso que eu tô excelente. Beleza. Isso aqui eu vou chamar aqui, ó, de exemplo 1. E agora a gente vai partir para um exemplo 2. Vocês têm alguma pergunta específica que vocês queiram fazer? Fica à vontade. Gente, Da minha parte, não, professor. tá bom. Professor, Oi. mas qual foi a resposta, então, do exemplo 1? Melhor, qual era a pergunta? Eu não entendi A direito. pergunta era você determinar isso aqui, ó. A velocidade da aeronave com relação a quem está no chão, com quem está no solo. E também a orientação, né? Você tinha que saber o valor desse vetor e a orientação dele. Então, a gente descobriu que o valor dele, o módulo, né? Lembra que um vetor tem 3 características? Módulo, direção e sentido? Uhum. Então, o módulo é 141 km por hora. A direção A direção e sentido está embutido na informação dos 45 graus, né? Ele é 45 graus acima da direção leste ou 45 graus à direita da direção norte, sacou? É porque a minha tela tava. Eu acho que eu dei zoom sem querer e só tava aparecendo os triângulos. Aí não apareceu o cálculo, por isso que eu. Ah, bota fé, mas tá aqui. Demorou? Eu entendi, obrigado. Show. Mais alguém aí, gente? Então, vou lá, ó. Exemplo 2 agora. Vamos lá. Uma pessoa deseja atravessar um rio. Então, a gente vai ter aqui um rio. Vai voltar ao problema do rio. Cujas águas correm com a velocidade constante de 6 metros por segundo. Então, ó, aqui, velocidade do rio com relação às margens, tá? Essa velocidade do rio com relação à margem, ela vale 6 metros por segundo, tudo bem? Aí, para fazer isso, como ele quer atravessar, né? Ele chega de um ponto A aqui
e chegar num ponto B aqui. Na verdade, num ponto B, ele quer atravessar não necessariamente esse ponto B, né? Ele quer chegar no... Ele não vai conseguir chegar a fazer isso. Quer chegar no ponto C aqui, vamos colocar. E para então realizar esse feito, o barco, né, que tem um motor, que vai impulsionar ele, esse motor produz no barco uma velocidade de 8 metros por segundo com relação ao próprio rio. Então, a velocidade do barco com relação ao rio é de 8 metros por segundo, ok? Se o barco ele é posicionado inicialmente perpendicular às margens, certo? Então, ou seja, a orientação aqui do barco é essa, ó, vou colocar aqui. Se é perpendicular às margens, então ele tem que ter essa orientação, né? Essa é a velocidade do barco com relação ao rio. Ou seja, vai fazer 90 graus aqui com a margem. Perfeito? Aí ele vai perguntar. Primeiro, né? São 2 itens aqui. Letra A. Qual que vai ser a velocidade do barco com relação à margem? O observador que está aqui na margem. Ó. Né? Qual a velocidade que ele vai medir? Esse aqui já dá para responder de cara, né, galera? Vocês já estão acostumados, certo? Fala para mim aí. A gente sabe pela regrinha lá em cima, né, que a velocidade do barco com relação à margem é igual à velocidade do barco com relação ao terceiro referencial, mais a velocidade desse terceiro referencial com relação à margem. Dado o contexto, esse terceiro referencial se refere a quem? Ao rio, né? Então, aqui é a velocidade do barco com relação ao rio, mais a velocidade do rio com relação à margem. Como essa soma vetorial aí, ela se refere, ela forma, né? É uma soma de vetores, né? E esses vetores emparelhados aqui, ó, eles formam um triângulo retângulo. Então, a velocidade do barco com relação à margem vai ser nada mais, nada menos do que a hipotenusa do triângulo retângulo. Vocês estão de acordo? Sim, sim. Perfeito. Vou botar aqui no cantinho. Então, a velocidade do barco com relação à margem vai ser a raiz quadrada da velocidade do barco com relação ao rio ao quadrado, mais a velocidade do rio com relação à margem ao quadrado. Isso vai resultar em 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 vezes 64 dá 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, essa é a velocidade do barco com relação à margem. Né? Tudo bem? Então, isso aqui está dentro daquilo que você já está acostumado, certo? Fala aí, galera. Ô professor, uma dúvida. Sempre quando houver fatores que causam um desvio, como correnteza ou vento, sempre a gente vai usar esse requisito de calcular como vetor? Não, assim, sempre que tiver vento ou correnteza, essa soma ela é sempre vetorial. O que acontece é o seguinte, você sempre vai usar o recurso vetorial. Só que às vezes o vetor ele pode dar um triângulo retângulo, e aí você vai ter que aplicar Pitágoras, ou às vezes a soma vetorial pode ser simplesmente somar e subtrair, né? Como em casos anteriores da última aula. Beleza? Beleza. Tá. Ok, então esse aí foi a letra A. Deixa eu ver aqui uma letra B. Vou pensar aqui. Vamos supor. Estou tentando pensar na pergunta aqui. Tá bom, vou ficar nisso aí. Vocês estão desanimados hoje? Ninguém está falando nada? Vou encerrar então. Professor, Ah,
Eu tava pensando aqui uma coisa. Teria como você passar um exercício ou um exemplo que você passaria, né, pra gente, por exemplo, numa atividade? Um exemplo que não daria um triângulo retângulo? Tá. É porque você só fez o triângulo retângulo, aí eu queria saber se Não, fosse os de outra primeiros que eu forma. fiz não eram triângulo retângulo. Oi? Os primeiros que eu fiz não foram triângulo retângulo. Pode ser soma ou subtração, Ah, sim, entendi. beleza? Mas vamos supor, não sendo nem soma, nem subtração e nem Pitágoras, não é isso? Isso. Uma coisa mais geral. Isso. Tá, então vamos fazer aqui uma coisa mais geral. Deixa eu pensar aqui em algo. Deixa eu ver. Vamos supor, então. Vamos pegar uma outra situação aqui, um outro cenário. Tenho aqui um rio. Beleza. Então, aqui é a velocidade do rio com relação à margem. Vou manter lá a mesma informação. 6 metros por segundo. Em vez do barco se mover em linha reta, perpendicular à margem, vamos dar um ângulo para ele, então. O barco agora, ele se move. Deixa eu apagar aqui. Ele se move nesse sentido. Essa aqui é a velocidade do barco com relação ao rio. E aqui, ó, essa orientação desse barco, vou dar um ângulo aqui, né? Vamos supor que ele está tentando posicionar para chegar em linha reta. Eu não sei se ele vai chegar em linha reta, beleza? Sei lá, dá um ângulo aí. Vamos pegar um ângulo fácil, né? Um ângulo finalmente tem que ser 30 ou 60, né? Ou 45. Vamos botar 30 aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 30 graus. Tá? Vamos ver se isso não vai dar um triângulo retângulo. Deixa eu pensar aqui, não vai dar não. Tá. E aí eu quero, de novo, saber, né, a velocidade. Vou manter aqui também a velocidade do barco com relação ao rio é de 8 metros por segundo. E quero saber a velocidade do barco com relação à margem, né? Quem é o observador que está vendo aqui, o que ele vai ver, tá bom? Se eu faço essa conta aqui, ó, a velocidade do barco com relação à margem, né? Como a gente já sabe, é a soma da velocidade do barco com relação ao rio, mais a velocidade do rio com relação à margem. E aí, vamos lá. Eu tenho agora uma soma vetorial, né? E eu tenho que emparelhar esses vetores. Quando eu emparelho esses vetores, o que fica para mim? A figura que eu vou formar é essa aqui, ó. Esse é o meu vetor velocidade do barco com relação ao rio. E eu vou ter que emparelhar ele com esse cara aqui, ó. Que é a velocidade do rio com relação à margem. Tudo bem? Quem é o meu vetor resultante? É o vetor que vem daqui para cá, ó. Então, esse é o vetor velocidade do barco com relação à margem. O que eu sei de informação? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Ó. O barco está tentando quebrar a correnteza e ele deslocou a sua orientação, o seu movimento, de 30 graus, ok? Dessa linha vertical ali. Tudo bem? Tudo bem. Então, se ali é 30, esse aqui vale quanto, esse ângulo? Você concorda que se eu pontilhar aqui daqui para cá, isso aqui fecha 90? Então, se um é 30 e o outro aqui ó, é 60? Vocês estão de Sim. acordo? Uhum. Sim. Beleza. E aí eu vou ter, então, esse triângulo aí que não necessariamente é um triângulo retângulo, né? Como é que eu faço agora para poder descobrir esse lado aqui, ó? Esse lado agora não é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é oposto ao ângulo de 60 graus. Então, qual que é a regra que eu uso para poder descobrir ele? Porque ele não é mais a hipotenusa. E esse triângulo aí, eu não sei se ele vai ser um triângulo retângulo. Né? Possivelmente não será. Tá? Ele é um triângulo escaleno.
E aí, vamos lá, qual que é a condição? A condição geral, né, que vale para tudo, é a lei dos cossenos. Vocês já ouviram falar da lei dos cossenos? Eu já ouvi falar, mas faz tempo. Já. Então, fala para mim, lei dos cossenos. Lei dos cossenos é o seguinte, eu vou fazer aqui uma observação. Ó. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. E aqui é θ. Lei dos cossenos é o seguinte, o lado A ao quadrado, ele vai ser igual ao lado B ao quadrado, mais o lado C ao quadrado, menos 2 vezes o lado A e o lado B, vezes o cosseno de θ. Entendeu? Isso aí é válido para qualquer triângulo, essa lei dos cossenos. Para você achar um lado do triângulo, você precisa saber o comprimento dos outros lados, mais o ângulo que é oposto ao lado que você quer encontrar. No caso, eu quero achar o lado A, eu tenho que achar o comprimento, eu tenho que saber o tamanho de B, o tamanho de C e o ângulo θ. Se o meu ângulo θ for 90 graus, esse meu A seria a hipotenusa, né? A hipotenusa não é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus? Isso. Então, se o meu θ fosse 90, esse triângulo seria retângulo e o meu A seria hipotenusa. Cosseno de 90, se vocês não sabem, cosseno de 90 vale zero, ou seja, este termo aqui, ó, some. E aí, este termo sumindo, o que vira a expressão? Teorema de Pitágoras. Entendeu? Então, por isso que a lei dos cossenos é a lei mais geral. Pitágoras acaba sendo um caso específico da lei dos cossenos. É um caso específico para quando o ângulo θ ali for 90 graus. Tudo bem? Ah, sim, entendi. Perfeito? Então, mas é isso que a gente vai fazer agora, essa conta. Então, vamos lá. Nesse contexto, eu quero encontrar o quê? A velocidade do barco com relação à margem ao quadrado, então, vai ser a velocidade do barco com relação ao rio ao quadrado, mais a velocidade do rio com relação à margem ao quadrado, menos 2 vezes a velocidade do barco com relação ao rio, vezes a velocidade do rio com relação à margem, vezes o cosseno de 60. Concorda? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Vocês conseguem compreender o que eu estou fazendo? Sim. Beleza. Então, vou fazer essa conta aqui. Ó. Então, a velocidade do barco com relação à margem é igual a velocidade do barco com relação ao rio. Essa informação vale 8. Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado mais velocidade do rio com relação à margem. Essa informação vale 6. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 6 vezes o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? Um sobre 2. 1 sobre 2. Perfeito. Daqui você verifica esse 2 corta com esse 2. Então, a velocidade do barco com relação à margem ao quadrado vale 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, 64 mais 36, já estou adiantando que aqui vai valer 100, ó. Resultado dessa soma aqui, ó. Tranquilo? Isso menos o 2 cortou, ficou 8 vezes 6, né? Quanto que é 8 vezes 6? 48. Oi? 48. 48, né? Sim. Perfeito. Então, aqui, ó, vem desse. E aí, ó, velocidade, então, do barco com relação à margem ao quadrado é 100 menos 48, dá quanto? 52. Então, a velocidade do barco com relação à margem é a raiz de 52. Quanto que dá a raiz de 52? Aproximadamente 7,2 metros por segundo. Beleza? Então, ou seja, você percebe o que está acontecendo aqui? Ó, a setinha verde indica o posicionamento do barco. Ó. Ele está se deslocando, em vez de estar aqui em linha reta, ó, setinha. Em vez de ele estar aqui em linha reta, o barco faz isso aqui.
com relação à margem, com relação ao rio, perdão. Só que como a velocidade do rio é relativamente alta, o efeito final é o seguinte, o barco está posicionado nessa orientação, mas em vez de seguir aqui em linha reta, ele desloca para cá, ó. Ele ainda vai para a diagonal, ou seja, então esse ângulo aí, ele não é suficiente para fazer o barco em linha reta, né? Ele vai ter que ter um ângulo maior. Ok? Para descobrir esse ângulo que ele vai ter que fazer, você volta no problema anterior, calcula esse ângulo aqui, ó. Que aí você descobre qual o ângulo que o barco vai ter que estar posicionado para viajar em linha reta. Beleza? Quem foi que fez essa pergunta? Foi a Tainá? Isso. Perfeito. Era isso, Thay, que você queria? Isso mesmo, obrigada. Você já tinha visto uma questão assim? Não. Beleza. Então, esse é o caso geral, que é a lei dos cossenos. Tá? Mas a soma vetorial é sempre isso, é você formar um triângulo e aí, com base nas informações do triângulo, né, seja os lados e o ângulo, você descobrir um outro lado. Né? O vetor resultante sempre vai ser um dos lados do triângulo que você formou. Quando cai num triângulo retângulo, é Pitágoras. Quando não cai, lei dos cossenos. Né? Eu estava tentando evitar isso, na verdade, com medo de vocês se assustarem, ficarem com medo e desistirem da disciplina. Mas já que você perguntou, beleza. Fala aí, alguém levantou a mão aí. Ó. Ô professor, eu fiquei com dúvida em relação ao ângulo utilizado, o de 60 graus. Eu não compreendi muito bem porque o senhor utilizou ele. Tá, então vamos lá. No problema original é o seguinte. Esse barco aqui, ó, ele se posicionou 30 graus com relação a essa linha vertical pontilhada aí, correto? Correto. Então, esses 30 graus que estão ali correspondem no triângulo a essa informação aqui, ó. Beleza? Entendi. Né? E aí eu fiz o seguinte, eu peguei essa linha pontilhada, que tá aí, ó, né? E eu verifiquei que ela forma com a linha vermelha 90 graus. Certo? Então, se aqui é 90, aqui é 30, esse triângulo de dentro aqui, ó, esse ângulo só pode ser 60. Tudo bem? Tudo bem. Só que aí, na hora de calcular, eu não estou usando esse triângulo de dentro, eu estou usando o triângulo de fora, o triângulo composto pela seta vermelha, verde e preta, beleza? Beleza. Tá justificado? Tá. Compreendi melhor. Show. Galera, é isso aí. Mais alguma pergunta?